Ela deu uma mordida no molho especial de sua sogra e imediatamente soube que algo estava errado. Amargo, metálico, um gosto que ela reconhecia de seus anos como agente da Polícia Federal. Um gosto que significava apenas uma coisa: veneno. Mas aqui está o detalhe. Doroteia Cavalcante não tinha ideia de com quem estava lidando. Ela via apenas uma mulher grávida. Uma nora que ela nunca aprovou. Um alvo fácil. Ela não sabia que Vitória tinha passado 2 anos infiltrada na máfia russa. Ela não sabia que Vitória tinha capturado assassinos em série. Ela não sabia que Vitória conseguia identificar perfis de veneno da mesma forma que a maioria das mulheres identifica vinhos. E ela definitivamente não sabia que sua pequena surpresa de feriado iria desvendar 40 anos de segredos obscuros de família. Assassinatos disfarçados de mortes naturais. Vítimas que permaneceram em silêncio. Um padrão de maldade escondido atrás de galas de caridade e sorrisos da alta sociedade paulistana. O que acontece quando um predador escolhe a presa errada? Fique até o fim, porque esta história tem uma reviravolta que você nunca imaginará. Esta é a história da sogra que envenenou a comida da nora grávida e da agente federal que a derrubou. A molheira tremia nas mãos de Doroteia Cavalcante enquanto ela sorria para Vitória. Fiz este especial. Só para você, querida. As palavras flutuavam pela mesa de jantar de mogno como uma bênção envolta em seda. 22 rostos se voltaram para Vitória. Lustres de cristal lançavam uma luz de mel quente pela sala de jantar formal da mansão dos Cavalcante. O aroma do peru assado misturava-se com canela, cravo e o toque agudo do ar frio entrando pela fresta da janela. Em algum lugar na cozinha, um timer apitou. Um relógio de pêndulo no corredor badalou 7 vezes. Vitória Cavalcante pressionou a mão contra a barriga saliente. 7 meses de gravidez. Exausta do caso que havia encerrado há apenas 3 dias. O sequestro dos Brennan. 3 crianças recuperadas vivas. Um suspeito sob custódia. 47 horas sem dormir. Ela não queria nada mais do que estar em casa de pijama, comendo comida chinesa e assistindo a reality shows terríveis. Mas Gabriel havia insistido. A mão dele encontrou a dela naquela manhã. Seus olhos azuis implorando como os de um filhote. Por favor, Vi. O jantar com minha família não é opcional. Minha mãe planejou isso por meses. Então aqui estava ela, espremida em um vestido de maternidade que a fazia se sentir como uma salsicha recheada, sentada em uma mesa que custou mais do que seu primeiro carro, cercada por Cavalcantes e seus dentes perfeitos, e seus cabelos perfeitos, e seus silêncios julgadores perfeitos. Obrigada, Doroteia, disse Vitória, mantendo a voz dócil. É muito gentil da sua parte. O sorriso da sua sogra não chegava aos olhos. Nunca chegava. Nos 3 anos desde que Vitória se casou com Gabriel Cavalcante, Doroteia havia aperfeiçoado a arte da doçura que cortava como vidro. Cada elogio tinha um espinho. Cada gentileza tinha uma condição. Cada sorriso era um aviso vestido em pérolas e Chanel. A molheira pousou na frente do prato de Vitória com um clique suave contra a porcelana fina. Marrom escuro, espesso, o vapor subindo em espirais preguiçosas que captavam a luz das velas. Usei uma receita nova, continuou Doroteia, sua voz carregando o calor praticado de uma esposa de político. Ervas extras, alecrim, tomilho, um toque de sálvia. O seu favorito, querida. Você precisa de forças. Gerar meu neto exige muito de uma mulher. Vitória percebeu a ênfase na palavra meu. Não seu bebê. Não o bebê. Nem mesmo nosso neto. Meu neto. Como se Vitória fosse apenas o recipiente. A incubadora.
a habitação temporária para a próxima geração do DNA Cavalcante. Ela havia aprendido a ignorar essas coisas, a sorrir e concordar, e fingir que não percebia os pequenos cortes que a faziam sangrar lentamente ao longo de 3 anos de feriados e jantares de família e sugestões úteis sobre tudo, desde sua carreira até seu cabelo e a maneira como ela segurava o garfo. Mas hoje à noite, algo parecia diferente. Vitória pegou a concha de prata, pesada, gravada com o brasão da família Cavalcante. Um leão rampante. Quão apropriado. O molho cobriu o purê de batatas em um fluxo lento e deliberado, rico e escuro, como calda de chocolate, mas salgado. O vapor trazia notas de gordura de carne e ervas e algo mais. Algo por baixo dos cheiros familiares. Algo metálico. Do outro lado da mesa, Gabriel sorriu para ela. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, repartido à esquerda do jeito que sua mãe gostava. Seus olhos azuis brilhavam com o vinho e o calor familiar. Ele parecia feliz. Relaxado. Em casa. Ele não tinha ideia. Vitória levantou o garfo. A primeira mordida tocou sua língua. Amargo. Errado. 7 anos de treinamento policial entraram em ação antes que sua mente consciente pudesse processar o que estava acontecendo. 4 anos na unidade de análise comportamental, estudando assassinos e seus métodos. 2 anos infiltrada com a família criminosa Kozlov, observando pessoas morrerem de formas que pareciam acidentes. Ela conhecia perfis de veneno como outras mulheres conheciam harmonizações de vinhos, como chefes conheciam combinações de especiarias, como músicos conheciam progressões de acordes. Aquilo não era ervas, não era alecrim, ou tomilho, ou sálvia. Era algo que não pertencia à comida. Ponto final. Ela engoliu a pequena quantidade na boca. Sorriu. Deu outra mordida minúscula para manter as aparências. Apenas o suficiente para não levantar alarde. Do outro lado da mesa, Dorothea observava. Seus olhos seguiam cada movimento do garfo de Vitória. Contavam cada mordida que passava por seus lábios. Não com calor, não com orgulho de uma futura avó assistindo a mãe de seu futuro neto desfrutar de uma refeição especial. Com antecipação. Da mesma forma que um gato observa um rato se aproximar de uma armadilha. Da mesma forma que uma aranha observa uma mosca testar os primeiros fios da teia. A mão de Vitória encontrou a de Gabriel sob a mesa. Ela apertou uma vez. 2 vezes. O sinal deles desde os primeiros dias de namoro. Preciso falar com você. Agora. Ele olhou para ela confuso. Ela balançou a cabeça levemente. Depois. Com licença, disse ela, com a voz perfeitamente controlada. Preciso usar o banheiro. O bebê está pressionando minha bexiga de novo. Risadas educadas ecoaram pela mesa. Tia Patrícia, tio William, o irmão de Gabriel, Preston, e sua esposa Caroline. Vários primos e amigos da família, cujos nomes Vitória parou de tentar lembrar. Claro, querida, disse Dorothea, seu sorriso nunca vacilando. Leve o tempo que precisar. Vamos guardar seu prato. Tenho certeza de que vai, pensou Vitória. Você estará observando para ver quanto mais eu como. Ela caminhou calmamente pelo corredor. Seus saltos clicavam contra o chão de mármore. Os retratos de família a observavam passar. Geração após geração de Cavalcantes. Olhos azuis, cabelos loiros, riqueza e privilégio pintados a óleo e emoldurados em ouro. O rosto dela não estava em nenhum deles. 3 anos de casamento e ela continuava sendo uma nota de rodapé. Uma adição temporária que ainda não havia sido considerada permanente o suficiente para ser comemorada.
A porta do banheiro fechou atrás dela com um clique suave. Ela a trancou. Esperou 3 segundos. Ouviu se havia passos no corredor. Nada. Então ela se moveu rápido. Cuspiu a comida restante no vaso sanitário. Enxaguou a boca com água da pia. Cuspiu de novo. Usou o dedo para acionar o reflexo de vômito, trazendo para fora o pouco que havia engolido. Enxaguou de novo. Cuspiu de novo. Suas mãos tremiam enquanto ela alcançava sua bolsa. Mesmo no feriado, a agente especial Vitória Cavalcante carregava sacos de evidências. Um hábito de seus dias de infiltração. Você nunca sabia quando precisaria preservar algo. Um bilhete. Um recibo. Uma amostra. Uma amostra de molho que tinha gosto de morte. Ela raspou o resíduo da língua com um lenço. Colocou no saco. Selou com a data e a hora escritas com um marcador preto. 28 de novembro, 18h47. Mansão Cavalcante. Jantar de ação de graças. Seu reflexo a encarava do espelho dourado acima da pia. Pele pálida. Círculos escuros sob os olhos que nenhuma quantidade de corretivo conseguia esconder. Cabelos que começaram a ficar grisalhos nas têmporas aos 30 anos. O rosto de uma mulher que já tinha visto demais, que já tinha feito demais, que acabara de perceber algo impensável. Sua sogra acabara de tentar envenená-la. Não. Vitória pressionou as palmas das mãos contra o balcão de mármore frio. O bebê chutou. Forte. Bem contra sua bexiga. Como se para lembrá-la de que havia algo mais importante do que seus pensamentos acelerados. Não. Isso era loucura. Esse era o tipo de pensamento paranoico que fazia agentes serem afastados dos casos. Dorothea era difícil, controladora, manipuladora, passivo-agressiva de maneiras que faziam Vitória querer gritar no travesseiro às 2 da manhã. Mas ela não era uma assassina. Era? Vitória olhou para o saco de evidências na mão. O resíduo acastanhado. O gosto amargo ainda persistindo na língua, apesar do enxágue. Seu treinamento não mentia. Seus instintos não mentiam. Ela havia confiado nesses instintos para se manter viva durante 2 anos com os Kozlovs. Cercada por homens que a teriam matado sem hesitação se soubessem quem ela realmente era. E agora mesmo, esses instintos estavam gritando. Ela guardou o saco no bolso escondido da bolsa. Corrigiu o batom no espelho. Alisou o vestido de maternidade. Praticou um sorriso que não chegava aos olhos. Então caminhou de volta para a sala de jantar com passos firmes. A mesa tinha passado a discutir a promoção de Preston na empresa de investimentos. O irmão mais velho de Gabriel estava dominando a conversa. Gesticulando com sua taça de vinho, seus dentes perfeitos brilhando enquanto descrevia seu último triunfo. Sua esposa, Caroline, assentia com um tédio praticado. Seus olhos vidrados de uma forma que sugeria que ela já tinha ouvido aquela história muitas vezes antes. Vitória sentou-se. A cadeira rangeu levemente sob seu peso. 7 meses de gravidez e ela ainda não estava acostumada com os quilos extras. Com a maneira como seu corpo mudou. Com a maneira como não parecia mais dela. Ela olhou para o prato, o molho brilhando nas batatas, o peru arrumado com cuidado, o molho de cranberry que Dorothea fazia do zero todos os anos. Ela não conseguia comer nada daquilo, não agora, não sabendo o que poderia estar escondido sob a superfície. Em vez disso, ela reorganizou a comida no prato. Uma habilidade que aprendeu na infância, quando o jantar com seu pai alcoólatra era um campo de batalha. Empurre o purê para um lado, espalhe o peru, corte tudo em pedaços pequenos, mova as coisas sem realmente comer. A ilusão de apetite.
Seu pai estava bêbado demais para notar. Dorothea não estaria. Mas Vitória não tinha escolha. Do outro lado da mesa, sua sogra olhou para o prato dela. Contou as mordidas perdidas. Seu sorriso se alargou ligeiramente. Satisfeita. Como está, querida? O molho? Delicioso, disse Vitória. A mentira tinha um gosto pior do que o veneno. Como sempre, você realmente se superou este ano. Eu tento. A voz de Dorothea era mel e creme. Quero que tudo seja perfeito para meus meninos. E para meu neto, claro. Sua mão encontrou a própria barriga brevemente. Um gesto de orgulho materno que parecia quase genuíno. Quase. Mas Vitória viu o cálculo por trás disso. A performance. A maneira como os olhos de Dorothea nunca correspondiam ao seu sorriso. Ela passou 4 anos estudando psicopatas para o governo. Ela sabia como era quando alguém estava interpretando um papel. Dorothea Cavalcante estava interpretando o papel de sogra dedicada, o que significava que, em algum lugar sob aquela performance, havia algo totalmente diferente. Gabriel apertou a mão dela sob a mesa. Você está bem, amor? Você parece pálida. Ela olhou para o marido, para a mãe dele, para o retrato da família acima da lareira, onde o rosto de Vitória nunca foi adicionado. 3 anos de casamento e ela continuava invisível. Uma Cavalcante apenas no nome. Um lugar reservado até que alguém melhor aparecesse. Bem, disse ela. Está tudo bem, mas nada seria bem novamente. O resto do jantar passou em um borrão de ansiedade e sorrisos forçados. Torta de abóbora. Vitória recusou. Enjoo matinal, disse ela, ainda a incomodando mesmo no 3º trimestre. Margot tinha lhe contado sobre uma amiga que teve isso os 9 meses inteiros. Café. Ela aceitou uma xícara, mas não bebeu. Segurou-a para se aquecer, para ter algo para fazer com as mãos. O famoso crumble de maçã de Dorothea, a receita que estava na família Cavalcante há 4 gerações. Vitória alegou que estava cheia demais. Gabriel lhe lançou um olhar preocupado. Ela o ignorou. Às 21h30, ela finalmente convenceu Gabriel de que era hora de ir embora. O bebê. Ela estava cansada. A viagem de volta para casa era longa. No carro, Gabriel estendeu a mão para ela sobre o console central. Você estava quieta hoje, disse ele. Tudo bem com o bebê? Vitória observava as luzes da rua passarem pela janela. Amarelo, laranja, amarelo, laranja. Um ritmo constante que combinava com seus batimentos cardíacos. Só cansada, disse ela. O caso Brennan exigiu muito de mim. Eu sei. 3 crianças. Deus, eu nem consigo imaginar. Ele apertou os dedos dela. Mas você a salvou. Isso é o que importa. É. Mamãe notou que você não comeu muito. Claro que notou. Ela estava contando cada mordida que eu não dei. Enjoo matinal, repetiu Vitória. Vai e volta. Mesmo tarde assim. Gabriel assentiu, satisfeito com a resposta simples. Ele sempre estava. Ele via o mundo em termos simples. Bom e mal. Certo e errado. Sua mãe o amava. Portanto, sua mãe era boa. Ele não entendia que o amor podia ser uma arma. Que as pessoas que mais te machucavam eram muitas vezes as que afirmavam se importar. Ele ligou o rádio. Música natalina encheu o carro. Vitória pressionou a mão contra a barriga. O bebê rolou. Um pequeno cotovelo ou joelho pressionando contra sua palma. Vou proteger você, pensou ela. Custe o que custar. O que quer que eu tenha que fazer. O saco de evidências estava em sua bolsa como uma granada com o pino puxado. Amanhã ela saberia a verdade. Amanhã ela teria provas. E então? Então ela faria o que sempre fazia quando algo estava errado. Ela investigaria. Naquela noite, Vitória não conseguiu dormir.
Gabriel roncava suavemente ao lado dela, seu braço jogado sobre o travesseiro que ela usava para apoiar a barriga. Ele parecia em paz, inocente. O rapaz por quem ela se apaixonou há 5 anos em um gala de caridade, antes de saber como sua família era realmente. Ela olhava para o teto. As sombras se moviam enquanto os carros passavam na rua lá embaixo. A casa rangia e se assentava. Ossos velhos se ajustando à noite fria de novembro. Às 2h14 da manhã, ela finalmente desistiu de fingir. Levantou-se da cama, com cuidado para não acordar Gabriel. Desceu descalça para a cozinha. O azulejo estava frio contra suas solas. Fez um chá de camomila que não bebeu. Sentou-se na bancada no escuro. A única luz vinha do relógio do micro-ondas. 3h17. Seu telefone brilhava no balcão. Ela o pegou. Colocou-o de volta. Pegou de novo. Desbloqueou. Bloqueou. Desbloqueou. Bloqueou. Desbloqueou. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Esperando por algo. Ela não sabia o quê. Uma mensagem da mãe de Gabriel confessando tudo? Um artigo explicando que molho amargo era um efeito colateral normal de novas ervas? Ela abriu o navegador. Digitou com um polegar. Gosto de etilenoglicol. Os resultados carregaram lentamente. Seu coração disparou. Doce no início, depois amargo, frequentemente descrito como anticongelante. Ela rolou para baixo. Causa insuficiência renal em 72 horas. Os sintomas iniciais incluem náuseas, vômitos e confusão, frequentemente diagnosticado erroneamente como intoxicação alimentar ou gripe. Ela digitou outra busca. Sintomas de envenenamento por anticongelante. Náusea, vômitos, confusão, convulsões, coma, morte. Suas mãos estavam tremendo agora. Ela quase derrubou o telefone. Mais uma busca. A que ela não queria digitar. A que ela precisava saber. Anticongelante pode machucar o bebê que ainda não nasceu? Os resultados a fizeram fechar o navegador. Fizeram-na colocar o telefone virado para baixo no balcão. Fizeram-na pressionar as 2 mãos contra a barriga, como se pudesse proteger sua filha das palavras em uma tela. Morte fetal, aborto espontâneo, defeitos congênitos. Às 3h41, ela finalmente voltou para a cama. Gabriel não tinha se mexido. Ela deitou ao lado dele, observando o sobe e desce de seu peito. O homem com quem se casou. O homem por quem ela havia deixado o trabalho infiltrada. O homem por quem ela havia desistido da carreira que amava. Porque ele havia pedido. Porque ele disse que não conseguia suportar saber que ela estava em perigo. Porque ela o amou o suficiente para mudar tudo. E agora que a mãe dele poderia ter acabado de tentar matá-la. Ela não fechou os olhos até o sol nascer. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e fria. As multidões nos shoppings lutavam por televisões e eletrônicos com desconto. As redes sociais estavam cheias de vídeos de pessoas se empurrando por ofertas. A tradição de gratidão seguida imediatamente pela ganância. Gabriel tinha ido jogar golfe com Preston às 7. União de irmãos, ele chamou, beijando a testa dela antes de sair. Você descansa, meu amor. Cuide-se. Cuide da nossa pequena. Vitória estava a 2 horas de distância da cidade às 9h15. O escritório da PF ficava em um edifício nada notável. Concreto cinza. Janelas fumê que refletiam o céu nublado. Uma bandeira estalando no vento frio. O tecido gasto nas bordas. Se você não soubesse o que era o prédio, passaria direto por ele. Esse era o ponto. Margot Dawson a encontrou na garagem. Nível 3. Seção C. O ponto cego da câmera que elas haviam usado uma dúzia de vezes para conversas sensíveis. O lugar onde Vitória tinha contado a Margot
sobre a missão com os Kozlov antes de qualquer outra pessoa. O lugar onde Margot contou a Vitória sobre seu aborto espontâneo. Chão sagrado à sua maneira. Você está com uma cara horrível, disse Margot como saudação. Ela estava encostada em um pilar de concreto. Xícara de café na mão. Seu cabelo escuro preso no rabo de cavalo funcional que ela sempre usava quando não estava de serviço. Jeans, um moletom de universidade, o uniforme casual de uma agente federal em seu dia de folga. Bom dia para você também, respondeu Vitória. Sério, você parece que não dorme há dias. Apenas uma noite, mas foi longa. A expressão de Margot mudou. De provocação para preocupação. O que está acontecendo? Eu preciso do laboratório, fora dos registros. Silêncio. Margot não fez perguntas. Ainda não. Ela conhecia Vitória há 7 anos. Parceiras por 5 deles. Ela conhecia aquele rosto. O rosto que Vitória usou quando encontraram as crianças Brennan no porão. Fita adesiva sobre a boca e medo nos olhos. Quando pegaram o estrangulador de Riverside após 4 meses de becos sem saída. Quando Vitória descobriu que o agente Morrison estava passando informações para os Kozlov. O rosto que dizia que algo impensável havia acontecido. Siga-me, disse Margot. Elas caminharam por corredores dos fundos que cheiravam a cera de chão e café velho. Portas de segurança abriam com o distintivo de Margot. Cada bip ecoava nos corredores vazios. O laboratório estava quase deserto. Equipe mínima de feriado. Apenas a doutora Lydia Brennan processando amostras de um caso de falsificação. Seu jaleco branco ligeiramente amassado. Seus óculos empurrados para a testa. Ela olhou para cima quando elas entraram. Margot. Vitória. Seus olhos caíram sobre a barriga de Vitória. Ouvi dizer que os parabéns estão em ordem. De quanto tempo? 7 meses. Menino ou menina? Menina. Maravilhoso. Lydia sorriu. Calor genuíno. Ela era uma das poucas pessoas no departamento que parecia ter uma gama emocional normal. O que traz vocês aqui em um feriado? Vitória olhou para Margot. Margot assentiu uma vez. Eu preciso de um favor, disse Vitória. Análise de urgência, completamente fora do registro. O sorriso de Lydia desapareceu. Sua máscara profissional deslizou para o lugar. O que estou procurando? Vitória alcançou a bolsa. Puxou o saco de evidências. O resíduo acastanhado visível através do plástico transparente. Veneno. Acho que etilenoglicol, anticongelante, mas preciso ter certeza. Lydia pegou o saco, segurou-o contra a luz fluorescente. Sua testa franziu. Onde você conseguiu isso? No meu jantar de ação de graças. O silêncio que se seguiu foi pesado, espesso. O tipo de silêncio que cai nos momentos após alguém dizer algo que não pode ser desfeito. O rosto de Lydia passou por várias emoções. Confusão, preocupação, a determinação profissional de uma cientista diante de um quebra-cabeça que importava. Bem, posso ter resultados preliminares em 4 horas, disse ela. Análise completa até amanhã de manhã. Preliminar está bom, por enquanto. Vitória. Lydia colocou o saco em sua bancada de trabalho. Você está me dizendo que alguém tentou envenenar você? Estou lhe dizendo que senti um gosto errado. Espero que você me diga que estou sendo paranoica. Mas ela sabia que não estava. Ela sabia desde a primeira mordida. Ligarei assim que tiver algo, disse Lydia. Vitória e Margot sentaram-se na sala de descanso. Café velho de uma cafeteira que estava ligada desde ontem. Biscoitos de máquina que tinham gosto de papelão. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando tudo em um brilho severo e institucional. Margot esperou até que estivessem sozinhas para falar. Você vai me contar o que realmente está acontecendo? Vitória olhou para as mãos.
Sua aliança de casamento captou a luz. 3 quilates. Corte princesa. Gabriel a pediu em casamento ao pôr do sol em uma praia em Angra. Parecia um conto de fadas na época. Contos de fadas eram mentiras que os pais contavam aos filhos para fazê-los se sentirem seguros. Minha sogra fez um molho especial para mim, disse ela finalmente. Só para mim. Disse que era o meu favorito. E? Eu nunca disse a ela o meu favorito de nada. Em 3 anos de casamento, ela nunca perguntou uma única vez do que eu gosto, o que eu quero, o que eu prefiro. A voz de Vitória era plana, controlada. Mas ontem ela fez um molho especial só para mim. Observou-me comer como se estivesse contando cada mordida. Margo inclinou-se para trás em sua cadeira de plástico. Isso não é evidência. É estranho, mas não é evidência. Não, mas o gosto é. Amargo por baixo das ervas. Errado. Eu conheço perfis de veneno, Margo. Passei 2 anos com os Kozlov, assistindo pessoas morrerem exatamente disso. Anticongelante no café, na vodka, na sopa. Era o método favorito de Mikhail, porque parecia causas naturais. Você acha que Doroteia Cavalcante tentou envenenar você? As palavras pairaram no ar entre elas. Pesadas, impossíveis, verdadeiras. Eu acho que preciso de provas antes de saber o que pensar. O relógio na parede tic-taqueava. 10:32, 10:83, 10:84. Margo estendeu a mão sobre a mesa. Apertou a mão de Vitória. Seus dedos estavam quentes, sólidos, reais. O que quer que seja, disse ela, nós vamos descobrir, juntas. É o que fazemos. Vitória assentiu. Ela não confiava em si mesma para falar. Juntas. Ela esperava que fosse o suficiente. Os resultados voltaram às 14h17 da tarde. Vitória estava na garagem, sentada no carro com o motor ligado e o aquecedor soprando ar morno. Ela estava olhando para a parede de concreto há 1 hora, sua mente repassando possibilidades. Talvez ela estivesse errada. Talvez as ervas estivessem passadas. Talvez Doroteia tivesse usado algum tipo de ingrediente especial, que tinha um gosto incomum. Talvez tudo isso fossem hormônios da gravidez e paranoia. Seu telefone tocou. O nome de Lídia na tela. Ela atendeu no primeiro toque. O que você encontrou? A voz de Lídia estava firme, profissional. Mas havia algo por baixo. Um tremor que Vitória reconheceu. Medo. Etilenoglicol, disse Lídia. Anticongelante. A concentração nesta amostra é significativa, Vitória. Com base na quantidade que você descreveu ter consumido, estamos olhando para uma dose projetada para causar insuficiência renal em 72 horas. Os ouvidos de Vitória zumbiram. A garagem inclinou-se ao seu redor. Ela agarrou o volante para se ancorar. Você tem certeza? Eu testei 3 vezes. Diferentes metodologias. O mesmo resultado todas as vezes. E o bebê? Silêncio na linha. Então, cuidadosamente. Em uma mulher grávida, os efeitos seriam acelerados. O feto seria afetado primeiro. Aborto espontâneo em 48 horas. Depois, falência de órgãos maternos. Uma pausa. Vitória, quem te deu essa amostra? Quem tentou envenenar você? Vitória olhou para a fórmula química que Lídia estava descrevendo, para a estrutura molecular do veneno, para a prova de que alguém tentara matá-la, e ao seu bebê. Minha família, disse ela. Ela ligou para Gabriel do estacionamento às 14h47. Suas mãos não estavam tremendo. Sua voz não falhou. 7 anos de treinamento policial a ensinaram a compartimentar. Como deixar de lado a emoção quando a emoção poderia matá-la. No momento, a emoção a mataria. Ei, amor!
A voz de Gabriel era quente, feliz. O som de alguém que acabara de passar 4 horas jogando golfe com o irmão e estava agradavelmente exausto. Como você está se sentindo? Alguma melhora? Eu preciso falar com você hoje à noite. É importante. Uma pausa. O calor na voz dele esfriou um pouco. O que há de errado? É o bebê? O bebê está bem. Eu só preciso falar com você pessoalmente. Pode esperar. Mamãe nos quer para as sobras. Ela fez aquela canja de peru que você gostou no ano passado. A risada que escapou de Vitória foi aguda, quebrada, como vidro se estilhaçando no mármore, como algo precioso caindo e quebrando em 1000 pedaços que nunca poderiam ser colados de volta. Não, Gabriel, não pode esperar. Vi, você está me assustando. O que está acontecendo? Apenas venha para casa, por favor. Mas eu explico tudo quando você chegar. Ela desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Sentou-se no carro com o motor ainda ligado, o aquecedor ainda soprando o ar que não tocava o frio que se espalhava pelo seu peito. O laudo do laboratório estava no banco do passageiro. Etilenoglicol. Etilenoglicol. Anticongelante. Tentativa de assassinato. Sua sogra havia tentado matá-la. As palavras pareciam impossíveis, como tentar segurar água com os punhos cerrados. Toda vez que ela agarrava a realidade, ela escorregava, escorria pelos dedos, desaparecia. Dorotéia Cavalcante, matrona da sociedade, membro da diretoria de caridade, voluntária no hospital infantil, futura avó, assassina. Não, não assassina. Ainda não. Vitória havia sobrevivido. O bebê havia sobrevivido. Elas ainda estavam vivas. O que significava que ainda havia tempo para descobrir o que fazer a seguir. Ela tocou a barriga. Sentiu o bebê se mover. Um rolo lento como uma onda sob sua pele. Vou proteger você, sussurrou ela. Eu prometo que não vou deixar ninguém machucar você. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia. O veneno era apenas o começo. O que quer que Dorotéia estivesse escondendo. O que quer que ela fosse capaz de fazer. Vitória tinha apenas arranhado a superfície. E a verdade, quando viesse, destruiria tudo o que ela pensava saber sobre seu casamento, sobre seu marido, sobre a família em que ela tanto tentou entrar. Ela colocou o carro em marcha. Hora de ir para casa. Hora de contar a Gabriel a verdade. Hora de ver quem ele escolheria. Gabriel chegou em casa às 19h43. Vitória ouviu o carro dele na calçada. O estrondo familiar do motor. A porta da garagem gemendo ao abrir. Seus passos na entrada. Mais leves que o normal, porque ele ainda estava com seus sapatos de golfe. Vi, onde você está? Sala de estar. Ela estava sentada no mesmo lugar há 3 horas. A pasta na mesa de centro à sua frente. O saco de evidências ao lado. O laudo do laboratório por cima. A caligrafia precisa de Lídia enchendo as margens com notas técnicas. Ela não tinha acendido as luzes. A sala estava mal iluminada, apenas pelo brilho dos postes de luz do lado de fora da janela. Gabriel apareceu na porta, ainda com suas roupas de golfe, suas bochechas rosadas pelo frio, seu cabelo loiro ligeiramente despenteado pelo vento. Ele parecia tão normal, tão inocente, tão completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Por que você está sentada no escuro? Ele estendeu a mão para o interruptor de luz. Deixe assim. Algo em sua voz o deteve. Sua mão caiu ao lado do corpo. O que está acontecendo? Perguntou ele. Você soou estranha no telefone. Você está me assustando. Vitória gesticulou para a poltrona à sua frente. A poltrona que fora de sua avó. Aquela que Dorotéia lhes dera como presente de casamento. Junto com um lembrete sutil de que era uma relíquia de família
que valia mais do que toda a casa da infância de Vitória. Sente-se. Sente-se, Gabriel. Ele sentou. Seus olhos viajaram para a pasta na mesa de centro, o saco de evidências, os papéis com o timbre oficial e jargão técnico. O que é tudo isso? Vitória respirou fundo. Ela tinha ensaiado essa conversa uma dúzia de vezes na cabeça. Tentara encontrar as palavras certas, a maneira gentil de dizer algo que não poderia ser dito gentilmente. Não havia maneira certa. Havia apenas a verdade. Ontem, no Ação de Graças, sua mãe fez um molho especial para mim. Só para mim. Gabriel assentiu lentamente. Eu lembro que ela estava animada com isso. Passou a manhã inteira aperfeiçoando a receita. Eu senti um gosto estranho, amargo. Meu treinamento entrou em ação. Peguei uma amostra. O rosto dele mudou, a confusão se aprofundando. Uma amostra? De molho? Eu mandei testar hoje no laboratório da PF, fora do registro. Ela deslizou o laudo pela mesa de centro, observou-o pegá-lo, observou seus olhos percorrerem as palavras, observou a cor sumir de seu rosto. Etilenoglicol, disse ela, sua voz firme. Anticongelante, o suficiente para causar insuficiência renal em 72 horas. Em uma mulher grávida, o aborto viria primeiro. Depois a morte. As mãos de Gabriel tremeram. O papel balançou. Ele olhou para ela com olhos que ela não reconheceu. Isso é... Ele não conseguiu terminar a frase. Eu sei. Minha mãe não iria... Ele tentou de novo. Ela não poderia... O teste não mente, Gabriel. Lídia o testou 3 vezes. Diferentes metodologias. O mesmo resultado todas as vezes. Ele se levantou abruptamente. A cadeira raspou contra o chão de madeira. Ele caminhou até a janela. Depois voltou. Passou as mãos pelo cabelo. O gesto que sempre fazia quando estava estressado. Quando estava tentando processar algo que não se encaixava em suas categorias organizadas de certo e errado. Tem que haver uma explicação, disse ele. Sua voz era desesperada, suplicante. O molho foi contaminado de alguma forma. Equipamento velho na cozinha. Algo nos canos. Um erro. Etilenoglicol não aparece por acidente, Gabriel. Não contamina alimentos através de canos ou equipamentos. Alguém o colocou lá, deliberadamente, no molho que só eu recebi. Minha mãe não. O grito ecoou nas paredes. Vitória não vacilou. Ela estava preparada para isso. Sabia que estava por vir. Eu sou uma agente federal, respondeu ela. Sua voz era gelo, controlada. A voz que usava em interrogatórios. Eu analiso evidências para viver. É isso que eu faço. Eu olho para fatos e tiro conclusões. Evidências de que sua sogra está tentando assassinar você? Ele riu. O som foi agudo e feio. Uma risada que não tinha nada a ver com o humor. Você está se ouvindo? Você entende o quão insano isso soa? Eu me ouço dizendo o que os resultados do laboratório mostram. Eu me ouço dizendo que alguém colocou anticongelante na minha comida. Eu me ouço pedindo para você considerar a possibilidade de que a pessoa que fez isso foi a pessoa que fez a comida. A possibilidade. A voz de Gabriel falhou. Você está me pedindo para considerar a possibilidade de que minha mãe tentou matar minha esposa e meu filho? Sim. Isso é loucura. Isso é absolutamente loucura. A palavra bateu como um tapa. Loucura. A palavra que homens usam para descartar mulheres que viram coisas que eles não queriam ver. A palavra que foi usada contra ela quando relatou pela primeira vez a corrupção no caso Morrison. A palavra que seu pai usou quando sua mãe tentou contar às pessoas sobre os hematomas. Não me chame de louca. Eu não estou dizendo que você é louca. Estou dizendo que a situação é louca. Tem que haver outra explicação. Algo que não estamos vendo.
Então explique. Vitória levantou-se, encarou-o. Explique como o anticongelante foi parar no molho que só eu recebi. Explique por que sua mãe me observou comer como se estivesse contando cada mordida. Explique o olhar em seus olhos quando ela me entregou aquela molheira. Ela estava orgulhosa de sua cozinha. Ela estava antecipando algo. Passei 4 anos estudando psicopatas, Gabriel. Eu sei como é quando alguém está usando uma máscara, quando está interpretando um papel. Sua mãe não é a avó calorosa e amorosa que finge ser. Há algo mais por baixo. Gabriel olhou para ela. Ela o observou lutar. Observou a guerra se desenrolar em seu rosto. Ele queria acreditar nela. Alguma parte dele acreditava nela. Ela podia ver na forma como suas mãos tremiam, na maneira como seus olhos voltavam para o laudo do laboratório, na maneira como sua certeza continuava quebrando nas bordas. Mas o resto dele não conseguia aceitar. Não conseguia largar a mãe que amara a vida inteira. A mulher que o criou. Protegeu-o. Disse-lhe que ele era especial. Eu preciso ligar para ela, disse ele finalmente. Gabriel, eu preciso ouvir o lado dela. Eu preciso dar a ela a chance de explicar. O coração de Vitória afundou, mas ela assentiu. Não havia sentido em lutar contra isso. Ele precisava ouvir por si mesmo. Precisava ouvir as mentiras que ela contaria. Tudo bem, ligue para ela. Gabriel colocou o telefone no viva-voz. Vitória ficou perto da janela, de braços cruzados, observando o discar. Dorotea atendeu no 3º toque. Gabriel, querido. Sua voz era quente, brilhante. A voz de uma mãe amorosa que não tinha ideia de que algo estava errado. Como foi o golfe? Preston disse que você jogou maravilhosamente. Ele estava tão orgulhoso daquele eagle no 7º buraco. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa sobre ontem. Uma pausa tão breve que foi quase imperceptível. Mas Vitória a pegou. A hesitação antes que a performance continuasse. Claro, querido. O que é? O molho que você fez para a Vitória. Onde você conseguiu os ingredientes? Da cozinha, é claro. Por que você pergunta? Gabriel olhou para a Vitória. Ela assentiu. Continue. Ela diz que tinha um gosto estranho. Estranho? A voz de Dorothea pingava doçura ferida. Eu fiz especial para ela. Até liguei para a Margaret. Você se lembra da Margaret? A banqueteira que usamos para o casamento do seu primo. Liguei para ela pedindo dicas sobre do que mulheres grávidas gostam. Eu queria fazer algo bom, algo especial para a mãe do meu neto. Eu sei, mãe. É só que... Vitória mandou testar. O silêncio se estendeu. 1 segundo. 2, 3, 4. Testar? A voz de Dorothea mudou, esfriou. Testar para quê? Ela achou que poderia haver algo errado com ele. Algo errado. Uma risada suave, tilintante, como sinos de vento. Gabriel, querido, eu não entendo. O que poderia possivelmente estar errado com o meu molho? Eu faço essa receita há 30 anos. Vitória deu um passo à frente. O teste encontrou etilenoglicol, anticongelante, o suficiente para causar falência de órgãos. Outra pausa, mais longa desta vez. Vitória. A voz de Dorothea mudou de novo, suave agora, preocupada, paciente, como uma mãe explicando algo a uma criança lenta que não estava entendendo. Querida, eu não sei o que você acha que encontrou, mas eu nunca machucaria você. Você está carregando meu neto, meu primeiro neto. Por que eu faria qualquer coisa para prejudicar qualquer um de vocês? Os resultados do laboratório devem estar errados ou contaminados. Você sabe como esses laboratórios podem ser. Erro humano, amostras misturadas, erros administrativos. Acontece o tempo todo. Li um artigo no mês passado sobre uma mulher que foi diagnosticada com câncer porque alguém rotulou incorretamente seu exame de sangue.
Eu supervisionei o teste pessoalmente. Assisti à análise. Bem, aí está. A voz de Dorothea era seda sobre aço. Você está sob tanto estresse, querida. A gravidez, seu trabalho, aqueles casos horríveis em que você trabalha. É muito para qualquer mulher. Às vezes nossas mentes pregam peças em nós. Às vezes vemos ameaças que não existem. Gabriel assentiu. Realmente assentiu. Como se as palavras de sua mãe fizessem todo o sentido. O estômago de Vitória revirou. Gabriel, querido, Dorothea continuou. Acho que sua esposa precisa de descanso. Hormônios da gravidez podem causar todos os tipos de problemas. Ansiedade, paranoia, episódios. Eu já vi isso antes. Minha amiga Patrícia. Você se lembra da Patrícia Morrison? A nora dela teve um colapso total durante a gravidez. Começou a acusar todo mundo de tentar machucar o bebê dela. Ela acabou em uma clínica por 3 meses. A implicação era clara. Vitória estava tendo um colapso. Vitória estava instável. Vitória precisava de ajuda. E Gabriel estava acreditando. Isso pode ser uma boa ideia, disse ele lentamente. Algum descanso. Tempo longe do trabalho. Eu não preciso de descanso, disse Vitória, sua voz dura. Eu preciso que você acredite em mim. Gabriel virou-se para olhar para ela. Seu rosto estava dividido, angustiado. Um homem pego entre as 2 mulheres que moldaram sua vida. Eu acredito que algo aconteceu, disse ele cuidadosamente. Acredito que você encontrou algo. Só não acredito que minha mãe tenha feito isso. Tem que haver outra explicação. A distinção pareceu uma faca entre suas costelas. Gabriel, nós vamos descobrir isso. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Mas eu conheço minha mãe. Eu a conheço minha vida inteira. Ela não é capaz do que você está sugerindo. Você não sabe do que ela é capaz. A voz de Vitória falhou. O primeiro sinal de emoção que ela deixou escapar. Nenhum de nós sabe. Eu sei que ela me ama, nos ama, ama o bebê. Ela está planejando esse neto há anos. Ela não faria nada para machucá-lo. Para machucá-lo, Vitória repetiu as palavras. O bebê é um ele para você agora, não nossa filha. Não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer. O bebê é um cavalcante. O bebê importa. Eu sou apenas o recipiente. Exatamente como sua mãe sempre diz. Isso não é justo. Nada disso é justo, Gabriel. Nada disso é justo. Naquela noite, Vitória sentou-se em seu carro estacionado na calçada. Ela saíra enfurecida após o telefonema. Não conseguia ficar na mesma casa que Gabriel. Não conseguia mais olhar para o rosto dele, para o rosto de um homem que escolhera as mentiras da mãe em vez das evidências da esposa. As luzes da casa brilhavam quentes através das janelas, amarelas e convidativas. A casa que compraram juntos há 2 anos. A casa onde planejavam criar a família. Ela pressionou as mãos contra a barriga. O bebê chutou, inquieto, percebendo a angústia da mãe. Eu sei, sussurrou Vitória. Eu sei. Sinto muito. Por 37 minutos, ela não se moveu, apenas respirou. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Observando sua respiração embaçar o para-brisa, ouvindo o zumbido do aquecedor. O silêncio era pesado, o tipo de silêncio que cai quando tudo muda. Ela pensou na mulher que fora antes de Gabriel, a agente infiltrada que se infiltrara na família criminosa Kozlov, que passara 2 anos fingindo ser outra pessoa, interpretando um papel a cada minuto de cada dia, nunca baixando a máscara. Ela fora tão boa nisso, tão boa em se tornar outra pessoa, tão boa em sobreviver a situações impossíveis. E agora ela estava sentada em sua calçada, grávida e aterrorizada.
casada com um homem que pensava que ela estava louca. Eu não estou louca, pensou ela. Eu sei o que senti. Eu sei o que o teste mostrou. Não sou paranoica. Não estou imaginando coisas. As evidências não mentem. Quando ela finalmente entrou, às 22h47, Gabriel estava dormindo no sofá. A televisão piscava com algum jogo de futebol que ele parara de assistir. O laudo do laboratório estava na mesa de centro, onde ela o deixara. Ela o cobriu com um cobertor. Ficou lá por um longo momento, observando-o respirar, observando seu rosto na luz azul da TV. Ele parecia em paz. Jovem, o rapaz por quem ela se apaixonou. Mas rapazes crescem. Rapazes se tornam homens. E homens fazem escolhas. Gabriel fizera a dele. Ela subiu as escadas. Deitou-se na cama deles. Olhou para o teto. A lembrança veio sem ser convidada. O dia do casamento deles. O brinde de Dorothea. A taça de champanhe erguida. O cristal captando a luz. Bem-vinda à família, querida. Faremos de você uma verdadeira cavalcante ainda. Todos riram. Gabriel brilhou de orgulho. Vitória sorriu e brindou e disse a si mesma que era uma piada. Apenas a maneira de sua nova sogra lhe dar as boas-vindas. Mas não era uma piada. Nunca fora uma piada. Dorothea não queria transformá-la em uma verdadeira cavalcante. Dorothea a queria fora. Sempre a quisera fora. O tipo errado de mulher para seu filho precioso. Comum demais. Independente demais. Demais. E agora ela tinha provas de exatamente quão longe Dorothea iria para se livrar dela. Vitória fechou os olhos. Amanhã ela começaria a lutar. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e fria. Gabriel já tinha saído quando Vitória acordou. Um bilhete no balcão da cozinha. Fui na mamãe conversar. Ligo mais tarde. Te amo. Ele estava na casa de Dorothea, alinhando sua história, tendo suas dúvidas suavizadas pelas garantias gentis de sua mãe. Vitória amassou o bilhete, jogou-o no lixo. Tudo bem. Deixe-o ir. Deixe-o acreditar nas mentiras que Dorothea contasse. Ela tinha trabalho a fazer. Ela preparou o café da manhã. Ovos e torradas que ela forçou a comer, apesar de não ter apetite. E sentou-se à mesa da cozinha com seu laptop. Se Dorothea tentara envenená-la, provavelmente não era a primeira vez que fazia algo assim. Pessoas não acordam de manhã e decidem cometer um assassinato. Sempre havia uma história, um padrão, um rastro de crimes menores que levavam ao grande. Vitória ia encontrá-lo. Ela começou com o básico: registros públicos, arquivos de notícias, redes sociais, os blocos de construção de qualquer investigação. Dorothea May Cavalcante, nascida Dorothea May Caldwell. 15 de março de 1963. Filha de Robert Caldwell, proprietário da Caldwell Hardware, e Mary Caldwell, professora primária. Infância comum, criação de classe média, da que sugerisse futura riqueza ou ambição. Então, em 1982, tudo mudou. Dorothea Caldwell casou-se com Richard Cavalcante, um dos homens mais ricos do estado. Herdeiro de uma fortuna imobiliária construída ao longo de 3 gerações. O anúncio do casamento no jornal local descreveu-o como um conto de fadas tornado realidade. Richard Cavalcante tinha 41 anos. Dorothea tinha 19. Vitória anotou. Grande diferença de idade. Noiva jovem, casando-se com um homem rico e mais velho. O casamento produziu 2 filhos. Preston, em 1984. Gabriel, em 1987. E então, em dezembro de 1987, Richard Cavalcante morreu.
Insuficiência renal. Causas naturais. Nenhuma autópsia. Ele tinha 46 anos. Vitória olhou fixamente para o atestado de óbito que retirara dos registros públicos. Insuficiência renal. A mesma coisa que o etilenoglicol causava. Seu estômago revirou. Uma coincidência. Era só isso. Talvez Richard tivesse problemas de saúde existentes. Talvez fosse um bebedor pesado. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente inocente. Ela cavou mais fundo. A irmã de Dorothea, Barbara Caldwell Manning, casou-se com James Manning em 1979. Ele era um empresário de sucesso, proprietário de várias concessionárias de carros pelo estado. Em 1994, James Manning morreu. Falência de órgãos. Causas naturais. Nenhuma autópsia. Ele tinha 46 anos. 2 meses antes de sua morte, ele votou contra o pedido de Dorothea de um empréstimo do fundo fiduciário da família. As mãos de Vitória tremiam no teclado. Mais um. Ela precisava de mais um. David Porter. Ela ouvira o nome em reuniões familiares. Um dos membros originais do conselho da Fundação Cavalcante. Um homem que conhecia Richard Cavalcante desde a infância. Ela encontrou seu obituário de 2003. Faleceu pacificamente após uma curta doença. Deixa a esposa e 3 filhos. A curta doença fora falência de órgãos. A morte fora declarada por causas naturais. Não houve autópsia. David Porter tinha 52 anos quando morreu. Segundo todos os relatos, ele gozava de saúde perfeita. 6 semanas antes de sua morte, ele votou contra a proposta de Dorothea de redirecionar fundos de caridade da Fundação Cavalcante. 3 mortes, todas ligadas a Dorothea, todas beneficiando Dorothea, todas com sintomas consistentes com envenenamento por etilenoglicol, todas declaradas causas naturais, porque ninguém se deu ao trabalho de olhar mais fundo. Vitória ligou para Margo às 11h47. Eu preciso que você puxe arquivos. Vi, é sábado. Ainda estou de pijama. Eu sei, sinto muito, mas isso é importante. Um suspiro do outro lado da linha. Que tipo de arquivos? Casos arquivados. Mortes não resolvidas. Qualquer coisa ligada à família Cavalcante nos últimos 40 anos. Silêncio. Então, mais alerta. Isso é sobre o molho? É sobre um padrão. 3 pessoas mortas, todas ligadas a Dorothea, todas com sintomas consistentes com envenenamento por anticongelante, todas declaradas causas naturais. 3 pessoas? O primeiro marido, o cunhado, um sócio que se opôs a ela no conselho da fundação. Vitória fez uma pausa. E agora eu sou a número 4. O suspiro de Margo foi agudo. Meu Deus! Você pode puxar os arquivos? Posso tentar, mas se isso for o que você pensa, então sua sogra é uma assassina em série, e ela está escapando impune há 36 anos. Os arquivos chegaram na manhã de segunda-feira. Margo trabalhou durante o fim de semana. 2 anos como parceira de Vitória ensinaram-lhe que perguntas eram inúteis. Quando Vitória estava em uma trilha, você ou ajudava ou saía do caminho. Elas se encontraram em um café a 1 hora de distância da cidade. Terreno neutro. Um lugar onde ninguém as reconheceria. Vitória pediu descafeinado. Ordens médicas, embora ela não tivesse dormido o suficiente para precisar da restrição de cafeína. Margo pediu um expresso triplo, seu terceiro do dia, a julgar pelas olheiras sob os olhos. Encontrei mais, disse Margo sem preâmbulos. Não apenas mortes, padrões. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, recortes de jornais. Registros médicos obtidos através de canais que Vitória não queria perguntar. Transcrições de entrevistas de casos que foram encerrados anos atrás.
A primeira namorada do Gabriel na faculdade, disse Margo. Jennifer Walsh, hospitalizada por doença gastrointestinal inexplicável em 2004. Dor abdominal severa. Vômitos. Sintomas que imitavam intoxicação alimentar, mas nunca se resolviam. Ela terminou com o Gabriel 2 semanas depois de sair do hospital. Vitória folheou para a página seguinte. A noiva dele antes de você, Samantha Reed, noivos em 2012. Desenvolveu ansiedade severa repentina 3 meses após o noivado. Ataques de pânico, insônia. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa física. Ela cancelou o casamento 3 meses antes da data. Mudou-se para outra cidade. Mudou o número de telefone. Próxima página. A babá que criou Gabriel e Preston, Margaret Holloway. Trabalhou para a família por 12 anos, demitida em 1991 após uma doença misteriosa que a deixou de cama por 3 meses. Nunca mais trabalhou como babá. Vive sozinha no interior agora. Vitória olhou para cima. Onde está Jennifer Walsh agora? E Samantha? Jennifer é casada, 2 filhos, vive no interior. Entrei em contato através de um conhecido mútuo. Ela não quis falar sobre o tempo com Gabriel. Disse que seguiu em frente e não queria revisitar velhas memórias. E Samantha? Morta. Suicídio. 2015. A voz de Margo era plana. 3 anos depois de romper o noivado. O barulho do café desapareceu. O tilintar das xícaras. O silvo da máquina de expresso. Tudo recuou até que houvesse apenas a pasta à sua frente. O padrão ganhando forma. Há outros, continuou Margo. Uma empregada que saiu após 2 meses. Um jardineiro que se mudou para o outro lado do país. Um chefe particular, que agora se recusa a cozinhar para clientes privados. Todos eles ficaram doentes enquanto trabalhavam para os Cavalcantes. Todos saíram discretamente. Todos ficaram em silêncio. Todos ligados a Dorothea. Todos ligados a qualquer um que chegasse perto demais de seus filhos. Ou que se opusesse a ela de alguma forma. Vitória fechou a pasta. Seu descafeinado estava intocado, frio a essa altura. Ela vem fazendo isso há décadas, disse ela. Sua voz estava calma, quase desapegada. A maneira como ficava quando um caso entrava em foco. Qualquer um que ameace seu controle. Qualquer um que se aproxime demais de Gabriel ou Preston. Ela os envenena, nem sempre o suficiente para matar. Às vezes apenas o suficiente para assustá-los, exceto quando ela os quer mortos. Exceto então. Margo inclinou-se para a frente. Seus olhos eram intensos. O que você vai fazer? Vitória tocou a barriga. O bebê se mexeu. Um pequeno cotovelo ou joelho pressionando contra sua palma. Um lembrete de que havia mais em jogo do que apenas sua própria vida. Ela está escapando impune de assassinato há 36 anos. Não vou ser outro nome na lista dela. E o Gabriel? A pergunta pairou no ar. Pesada, inevitável. Gabriel acha que estou tendo um colapso. A voz de Vitória era plana. Hormônios da gravidez. A mãe dele sugeriu que eu poderia precisar de tempo em uma clínica, como a nora da Patrícia Morrison. Então ele é um idiota. Ele é filho dela. Ela o manipula a vida inteira. Ele nunca conheceu nada diferente. Isso não é desculpa. Não. Vitória encontrou os olhos de Margo. Não é. Ela se levantou, reuniu a pasta, a evidência de décadas de crimes ocultos. Vou construir um caso, disse ela. Um caso real com evidências que até o Gabriel não possa ignorar. Com testemunhos das mulheres que sobreviveram, com resultados de laboratório e padrões e provas. E se ele ainda não acreditar em você? O queixo de Vitória se apertou. Então saberei exatamente onde estou. Naquela noite, Gabriel chegou em casa tarde. Disse que estivera em um jantar de negócios.
Algo sobre uma aquisição. Vitória não fez perguntas. Não perguntou por que ele cheirava levemente ao perfume de sua mãe. Não perguntou por que ele não conseguia encontrar seus olhos. Ela sentou-se no quarto do bebê em vez disso. O quarto que pintaram de amarelo claro juntos. O berço que o pai de Gabriel enviara. Ou melhor, que Dorothea enviara em nome de Franklin. O móbile de estrelas e luas que Vitória escolhera antes de saber em que tipo de família se casara. Ela balançava na cadeira de balanço para frente e para trás. Para frente e para trás. O movimento a acalmava. Acalmava o bebê. Ela pensou nas mulheres nos arquivos. Jennifer Walsh com sua doença inexplicável. Samantha Reed com seus ataques de pânico que terminaram em suicídio. Margaret Holloway sozinha no interior, sua carreira destruída. Pensou em Caroline, a cunhada de Gabriel. A mulher que sentava nos jantares de família com olhos vazios. Que nunca falava, a menos que falassem com ela. Que estava casada com Preston há 6 anos sem engravidar. O que Dorothea fizera com ela? O que fizera com todas elas? Eu não estou louca, pensou Vitória. Ela vem fazendo isso há anos. Não sou a louca. Ela é. O bebê chutou. Vitória sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Vamos ficar bem, sussurrou ela. Vou descobrir isso. Vou pará-la. Lá fora, o vento uivava através das árvores nuas. O inverno estava chegando. A escuridão pressionava as janelas. Mas Vitória sentia-se quente. Ela tinha um propósito agora. Uma missão. Um caso para construir. E ela era muito boa no seu trabalho. Terça-feira à noite, 6 dias após o Ação de Graças. Gabriel encontrou os arquivos. Vitória tinha sido descuidada, exausta de noites de sono ruim e dias de pesquisa. Deixara a pasta na mesa da cozinha enquanto tirava uma soneca. Pensando que só fecharia os olhos por 20 minutos. Acordou 3 horas depois com o som de papéis sendo batidos contra o granito. Que diabos é isso? Ela desceu as escadas, ainda grogue. Sua mente lenta para acompanhar o que estava acontecendo. Gabriel estava na cozinha. A pasta aberta à sua frente. Seu rosto estava vermelho. Suas mãos tremiam. Pesquisa, disse ela. Sua voz saiu rouca, cansada. Pesquisa. Ele segurou uma fotografia. A identidade de faculdade de Jennifer Walsh. Esta é a ex-namorada de faculdade do Gabriel de 15 anos atrás. Você está investigando pessoas que namorei na faculdade? Estou investigando um padrão. Um padrão. Ele riu. O som foi feio. Quebrado. Um padrão de quê? Minha mãe secretamente envenenando todos com quem eu já me importei. Toda mulher que já se aproximou de mim? Sim, exatamente isso. Gabriel olhou para ela. A luz da cozinha era severa, fluorescente. Esculpia sombras em seu rosto que o faziam parecer mais velho, mais duro. Você precisa de ajuda, disse ele. Ajuda profissional. Isso não é normal, Vitória. Isso não é comportamento saudável. O que não é saudável é ignorar evidências de que sua mãe vem prejudicando sistematicamente pessoas há décadas. Que ela matou 3 pessoas. Que tentou me matar. Não há evidências. Há teorias de conspiração e coincidências e você conectando pontos que não existem. 3 pessoas estão mortas, Gabriel. A voz de Vitória subiu. A calma que ela mantivera por dias finalmente quebrando. Todas ligadas à sua mãe. Todas com sintomas de envenenamento por anticongelante. Todas declaradas causas naturais, porque ninguém se deu ao trabalho de olhar mais fundo. Meu pai morreu de insuficiência renal. Ele esteve doente por anos. Todo mundo sabia disso. Ele tinha 46 anos. Perfeitamente saudável, até que seus rins subitamente começaram a falhar. Sem histórico familiar. Sem fatores de risco. Sem explicação. Isso não significa
o marido da sua tia Bárbara, James, votou contra sua mãe em uma disputa de fundo, morto 6 semanas depois. Tio James tinha problemas com bebida. Todo mundo sabia disso também. David Porter se opôs à sua mãe no conselho da fundação. Saudável. 52 anos. Morto em 6 semanas. Gabriel bateu com a palma da mão no balcão. O som ecoou como um tiro. Vitória vacilou apesar de si mesma. Pare com isso. Apenas pare. Eu não posso parar. Sua voz baixou. Fria agora. Controlada. Ela tentou me matar, Gabriel. Tentou matar nosso bebê. E eu vou provar isso. O silêncio se estendeu entre eles. Pesado. Espesso. Impossível de respirar. Quando Gabriel falou novamente, sua voz estava calma. Perigosa em sua calmaria. Eu falei com minha mãe hoje. O estômago de Vitória afundou. Sobre o quê? Sobre você. Sobre o seu comportamento. Sobre o fato de que minha esposa anda por aí acusando-a de assassinato. Eu não a acusei de nada publicamente. Tenho reunido evidências, privadamente. Evidências? Ele puxou o telefone, rolou as mensagens. Ela me mostrou os relatórios de assédio, antigos funcionários que você contatou, velhos amigos da família, pessoas que não pensam nos Cavalcantes há décadas. Estou investigando um padrão de mortes suspeitas. É o que investigadores fazem. Seu trabalho é pegar criminosos, não fabricá-los a partir de suas fantasias paranoicas sobre minha mãe. Fantasias paranoicas. As palavras bateram como um golpe físico, como todas as vezes que seu pai dissera à sua mãe que ela estava imaginando coisas, fazendo tempestade em copo d'água, sendo dramática. Ela pensou em todos os casos que resolvera, todos os assassinos que pegara, todas as vezes que seus instintos estavam certos quando todos os outros duvidavam dela. E aqui estava seu marido, o homem que prometera amá-la e estimá-la, o homem que jurara ficar ao seu lado, o homem por quem ela desistira de sua carreira, chamando-a de paranoica. Saia, disse ela. O quê? Saia desta casa, agora mesmo. Não consigo olhar para você. Vitória. E você acabou de me chamar de paranoica depois de tudo que eu te mostrei. Depois dos resultados do laboratório, depois do padrão, depois de tudo. Sua voz falhou. Lágrimas queimavam em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Você está escolhendo ela. De novo. Você está sempre escolhendo ela. O rosto de Gabriel desmoronou. Por um momento, ela viu o homem com quem se casara. O homem que segurara sua mão durante o julgamento dos Kozlov, quando ela testemunhara contra Mikhail. O homem que prometera ficar ao seu lado para sempre. Então ele se foi. Talvez eu deva ficar na casa dos meus pais por alguns dias, disse ele. Dar um espaço para nós dois. Talvez você deva. Ele subiu as escadas. Ela ouviu os sons do quarto deles. Gavetas abrindo. Cabides raspando no varão do closet. O zíper de sua mala. O ritmo familiar de um casamento desmoronando. Quando ele desceu com a mala, parou na porta da frente. Eu te amo, disse ele. Eu amo. Mas não posso apoiar isso. Está destruindo você. Está nos destruindo. Ela não disse nada. A porta fechou. O carro ligou. Os faróis varreram a janela, iluminando a sala de estar, por um breve momento antes de desaparecerem na escuridão. Vitória ficou sozinha na cozinha, os arquivos espalhados pela mesa, a evidência de décadas de assassinato, a prova de que seu marido nunca acreditaria nela. Ela não chorou. Treinamento da PF. Mas depois que o carro dele desapareceu na rua, ela escorregou pela parede e sentou-se no chão de azulejo frio, as costas contra os armários, os joelhos encolhidos o máximo que sua barriga permitia.
Ficou ali até o sol nascer. Manhã de quarta-feira, o telefone tocou às 8h17. Vitória finalmente se arrastara do chão da cozinha por volta das 6. Tomara banho. Trocou de roupa. Fizera café. Ficara olhando para ele sem beber. Nome do agente Russell Kincaid na tela. Seu supervisor. O homem que lidera o caso Brennan há 3 semanas. O homem que defendera sua promoção no ano passado. Cavalcante. Sua voz era brusca, profissional. Meu escritório. Agora. Senhor, estou de licença maternidade. Agora, Cavalcante. A linha ficou muda. Ela dirigiu até o escritório em transe. Seu corpo se movia automaticamente. Mãos no volante. Olhos na estrada. Mente em outro lugar inteiramente. O estacionamento da PF estava meio vazio. Equipe de feriado. Ela encontrou uma vaga perto da entrada e sentou-se ali por 5 minutos antes de entrar. O escritório de Kincaid ficava no 3º andar. Paredes de vidro. Vistas da rodovia. A mesa estava coberta de papéis e fotografias emolduradas de seus filhos. 2 filhas. Ambas na faculdade agora. Ambas que lhe enviavam cartões de Dia dos Pais que o faziam chorar. Ele era um dos bons. Todo mundo dizia isso. Feche a porta, disse ele quando ela entrou. Ela fechou. Sente-se. Ela sentou. Recebi uma queixa ontem. Sua voz era pesada, cansada, como se estivesse acordado a noite toda, lidando com algo que não queria lidar, anônima, alegando que um de meus agentes está usando recursos federais para uma vingança pessoal, assediando cidadãos privados, abusando de sua posição para conduzir investigações não autorizadas. O coração de Vitória martelou, mas seu rosto permaneceu neutro. 20 anos de prática. Sobre o que é a queixa especificamente? Pedidos de registro selados, inquéritos sobre casos arquivados, contato com testemunhas que não são relevantes para nenhuma investigação ativa. Ele inclinou-se para a frente. Seus olhos eram afiados, avaliadores. A queixa alega que esta agente acredita que sua sogra é uma assassina em série e que está tentando fabricar evidências para apoiar essa ilusão. Aí estava, o contra-ataque de Dorothea. Senhor, eu não terminei. Sua voz era afiada. A queixa veio com documentação. Horários e datas de acesso ao banco de dados. Registros de contato de ex-funcionários dos Cavalcante. Evidências de que alguém tem construído um arquivo de caso não oficial sobre um cidadão privado. Vitória encontrou seus olhos. Tenho evidências de múltiplos homicídios abrangendo 3 décadas, cometidos pela minha sogra. Sim, senhor. O silêncio se estendeu. O relógio na parede tic-taqueava. O tráfego da rodovia zumbia à distância. Vitória, a voz de Kincaid suavizou. Não muito, mas o suficiente para notar. Você é uma das minhas melhores agentes. Seu trabalho no caso Brennan foi excepcional. Você salvou aquelas crianças. Mas isso é real. O padrão é real. Os resultados do laboratório na amostra de molho mostraram etilenoglicol. Alguém está matando pessoas, senhor, e eu sei quem é. Kincaid esfregou as têmporas. O gesto de um homem com uma dor de cabeça que não passava. Tenho que colocá-la em licença administrativa, pendente de investigação. Senhor, Está fora das minhas mãos. Os assuntos internos vão olhar tudo. O acesso ao banco de dados. Os contatos. A investigação não oficial. Ele fez uma pausa. Se você estiver certa, eles encontrarão. Se você estiver errada... Ele não terminou a frase. Não precisava. Se ela estivesse errada, sua carreira acabara. Eu entendo, disse Vitória. Vá para casa. Descanse. Cuide desse bebê. E, pelo amor de Deus, pare de investigar sua própria família. Ela se levantou. Caminhou até a porta.
parou com a mão na maçaneta. Senhor, se eu estiver certa, se houver uma assassina em série escapando impune por 40 anos, se ela tentar de novo enquanto estou de licença, se ela matar mais alguém, então estará na minha consciência. Vá para casa, Cavalcante. Ela foi para casa. A casa estava vazia. A ausência de Gabriel ecoava em cada cômodo. Ela ficou no quarto do bebê, o quarto que prepararam juntos, o berço, o trocador